Podemos começar. Pronto, uma excelente noite para vocês que estão chegando aí. Parabéns, que estão pontualmente no melhor horário da terça-feira da sua semana. Hoje é o dia do café virtual, o encontro com especialistas, e hoje o tema é muito interessante. Algo que há 2 anos atrás, ou seja, nestes 2 últimos anos, as pessoas começaram a aumentar de peso, começaram a ter problemas de saúde, e hoje a pessoa que está fazendo um trabalho excelente e vai falar desse tema, já está na sala. Meu nome é Ricardo Hernandes Valdez e o tema de hoje vai ser maravilhoso. Ele, meu amigo, parceiro de negócios, uma pessoa maravilhosa com uma história de superação que você precisa escutar em algum momento, tá certo? Então você vai já a deliciar-se com essas informações. Meu amigo James Navarro, é com você, meu amigo. Uau! Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, querido. Obrigado aí a todos. É uma excelente noite. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente diferenciado, né? E até para falar desse tema antes, eu quero situar vocês quem é o James. O James não caiu de paraquedas. Você que está assistindo ao vivo ou que está assistindo de repente essa gravação, né? O James, ele nem sempre era uma pessoa saudável, em forma e falando de bem-estar, né? O James, durante muito tempo, foi uma pessoa que estava acima do seu peso, era uma pessoa que tinha grande dificuldade, né, de controlar o peso, de estar bem, mas ele não percebia. Então, vou mostrar para vocês como eu era e o que que mudou, né? Então, esse era eu quando eu conheci toda essa revolução aí de mentalidade, de hábitos e tudo mais. Eu pesava 101 quilos e foi incrível que com exatamente tudo aquilo que eu vou te explicar aqui, eu reduzi 25 quilos em 5 meses. Fez total diferença na minha vida. Eu passei por algumas fases, como o Ricardo falou, e inclusive em 2018, eu tive uma bactéria que gerou uma infecção e destruiu uma válvula cardíaca. E eu passei por um momento muito difícil. Tive que ficar internado, tive que fazer cirurgia. Literalmente, eu quase morri. Mas graças a Deus eu resisti. Esse aqui é como eu fiquei no hospital, né? Então isso daqui já dá para vocês verem que realmente, como diz o Ricardo, foi uma fase muito diferenciada e eu, graças a Deus, cadê? Saí dessa daqui que vocês já viram para pronto. Essa daqui vocês conseguem ver de uma forma mais real, como em pouco tempo eu já havia transformado aquilo que era uma situação de dificuldade, que era um momento de desespero, em um momento de recuperação após a cirurgia, após todo aquele problema e tal. Então, o que que acontece, gente? Nos últimos 11 anos, eu me dedico a estudar, aplicar e ensinar conceitos de nutrição, saúde, bem-estar que vão gerar resultado na vida de pessoas. Eu e esse time maravilhoso que se reúne aqui, que fazem parte desse grupo, nós já estamos transformando a vida de milhares de pessoas em alguns países e em vários estados aqui do nosso Brasil. E a pergunta é: como emagrecer? E essa pergunta, ela vem precedida de um peso muito grande, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas já tentou alguma coisa. E ela já tentou uma coisa, já tentou algo que uma amiga falou que funcionava, já tentou uma receita que achou na internet, já tentou uma receita que recebeu por e-mail, já tentou alguma coisa que viu na televisão e continua tentando, tentando.
que acontece, gente? Primeira coisa, quem tenta, em algum momento para. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer hoje é: quem tenta, normalmente para. Porém, quem começa e continua são as pessoas que conseguem. Então, a primeira chave que eu quero que vocês anotem é exatamente isso. Só consegue emagrecer quem começa e continua. Então, se você vai começar qualquer coisa, inclusive algumas das sugestões que eu vou te dar hoje, e você vai parar, é bem lógico que você não vai ter o resultado futuro que você deseja. A outra coisa que eu tenho para te falar é o seguinte: não fica triste porque você já tentou milhares de coisas. Entenda que tudo é aprendizado. E no final das contas, tudo isso que você passou foi aprendizado e de alguma forma vai te ajudar na adaptação para os novos hábitos, para os hábitos mais saudáveis, para os hábitos que vão te levar ao seu objetivo. Hoje, você já sabe coisas que aumentam sua dificuldade. Hoje, você já sabe coisas que você faz com prazer e que podem ser mais saudáveis. Então você tem que tirar proveito de tudo isso. E aí eu vou te contar um segredo, né? Uma frase que eu aprendi com um dos meus mentores, que é o Amilcar, que está aqui, né? Que o hábito é, né, o disciplina é natural do ser humano. Então, você hoje escova os dentes com facilidade porque escovar o dente se tornou uma disciplina. Então, por ser natural, você faz isso todos os dias. Então, com tempo e prática, tudo fica mais fácil. Se você começa o nosso processo de melhoria, de reeducação, de tudo mais, como eu vou te explicar, com o tempo ele vai se tornar mais fácil, vai se tornar mais prático, vai se tornar cada vez mais uma disciplina, um hábito seu. Então, isso daí é o ajuste de mentalidade que você precisa começar a fazer. E indo para a prática agora, eu tenho uma novidade talvez para te falar, e alguns nesse momento podem até se aborrecer de ouvir isso. Mas perder peso é fácil. Perder peso é muito fácil. E vou te falar, basta você viver em déficit calórico, que é um termo comum aí de se ouvir. Ou seja, basta você estar comendo menos do que gasta e você vai emagrecer. Só tem um porém, que normalmente não te contam. O seu corpo é inteligente. E ele vai se regular cada vez que você tentar fazer isso. E ele não vai te ajudar a manter o déficit calórico. Ele vai tentar evitar isso. O objetivo do seu corpo é manter o peso, é manter o equilíbrio, é manter ali a saúde. Quando você começa a perder peso por qualquer tipo de processo, ele naturalmente ele entende que precisa manter e ele vai criar mecanismos para dar um stop naquela redução de peso. E esse é o motivo que muita gente começa e diminui a velocidade ou começa e para. Mas James, e aí? Qual que é a solução? Se esse tal de déficit calórico não é a solução, calma, eu não disse que ele não faz parte da solução. Só que a solução ela é multifatorial. A solução não depende de um item só. Você emagrecer de vez, atingir o peso que você quer, atingir a forma que você quer, a saúde que você quer, você precisa de algumas coisas. E eu vou elencar aqui para vocês. Primeiro, esse tal de déficit calórico, de estar ingerindo menos calorias do que você gasta no dia, ele vai te ajudar. É um fator bacana. Segundo, densidade nutricional. Esse daqui, 90% das pessoas peca, erra, esquece. O que é isso, James? É o seguinte, garantir que aquilo que você vai comer tenha muita nutrição, tenha muita vitamina, tenha as proteínas, tenha as gorduras boas, tenha tudo que você precisa para toda vez que você fizer aqueles exames de sangue que os médicos pedem,
olhar e falar assim, nossa, tá tudo muito bom. Isso chama-se densidade nutricional. Só tem um problema. Quando as pessoas normalmente tentam fazer qualquer tipo de dieta, reduzem a alimentação para entrar em déficit calórico. Quando ela diminui a quantidade de alimento e o alimento não tem tanta qualidade, você não consegue manter densidade nutricional. Então você vai precisar de uma ajuda aí. E nessa ajuda existem complementos, suplementos que eu vou falar já já para você entender como que essa equação pode fechar e resolver a sua vida. Terceiro, estímulo. Estímulo, James? Como assim estímulo? Vamos lá. Por que aqui eu escrevi estímulo? O estímulo, ele pode ser de várias formas. Vou falar do que menos é falado. Primeiro, o estímulo em quebrar a sua rotina alimentar. Se você tem uma rotina alimentar muito restrita, o teu corpo vai gerar adaptação. Então, eu vou contar para vocês que eu estou cada vez mais na minha melhor forma e a cada 3 dias eu como alguma coisa que faz inveja a qualquer pessoa que está com dieta. Cada 3 dias eu como alguma coisa que faz inveja para qualquer pessoa que está com dieta. Se entrar no meu Instagram tem foto. Olha lá. Então, assim, estímulo na alimentação pode ser um. Segundo, estímulo no corpo. Alguma coisa que aumente a queima. Uma atividade física, uma caminhada, um passeio, uma natação, qualquer coisa que gere um aumento. A prática de um esporte ou uma atividade física como musculação e aeróbico, por exemplo. Então, estímulos fazem parte dessa equação. E, para fechar, tem uma palavrinha mágica: personalização. E aqui, meu amigo, é aonde a receita de bolo da sua vizinha não funciona para você. Porque a personalização, ela vai entender que tudo aquilo que você começar a fazer precisa ser ajustado durante o processo. Pode ser melhorado durante o processo. Você pode reduzir alguma coisa que não funciona tão bem, não te dá tanto resultado, aumentar outra, evitar os excessos de, por exemplo, de estímulo, que é muito comum, né? Então, quem frequenta academia costuma ver aquela turminha das aulas coletivas, né? E muitas vezes você vê as mesmas mulheres fazendo 4, 5 tipos de aula coletiva desesperadamente, acreditando que misturar jump, spinning, step e corrida vai fazer com que elas emagreçam mais rápido. E no final das contas, não é por aí que as coisas acontecem. E eu vou trocar isso daí em miúdos, né? A gente falou, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender esses conceitos e eu vou trazer isso para a linguagem que você costuma ouvir com os nossos especialistas. Então, primeiro item, orientação especializada. Como que a gente chama aqui a orientação especializada? A gente fala do acompanhamento com um coach. E aqui, nesse grupo, você tem vários coaches especializados, inclusive vários estilos alimentares que eles são especializados. Você vai ter o coach que come de tudo e que vai te orientar nessa base. Você vai ter o coach mais para a linha vegetariana, vegana. Você vai ter o coach que tem a linha que é adepto mais da carne ou da gordura. Você tem vários tipos de coach que pode te ajudar, inclusive que pode te ajudar em algo que não seja o que ele mais usa, mas que é o que você precisa. Então, esse coach, ele vai te ajudar a fazer as adaptações. Ele vai te ajudar a melhorar a sua rotina. As sugestões que ele te dá, diferente de um cardápio fechado, essas sugestões você vai moldando durante o dia a dia, durante todo o processo. O segundo passo é a alimentação. Gente, quando você inicia esse processo, você precisa entender o seguinte: no processo de emagrecimento, existem em todos os tipos e estilos de dieta, existem algumas coisas que são universais, né? Uma delas é o seguinte: consumir mais do que 1,2 grama de proteína por quilo
ou seja, acima do que seria o mínimo, gera um estímulo maior para quem quer emagrecer. Então, se você conseguir manter entre 1,2 ou 1,5 grama de proteína na sua rotina, aí você vai aumentar o metabolismo até na digestão do alimento. E talvez você esteja pensando assim agora, como que é esse negócio de tantas gramas de proteína por quilo? Como é que calcula? É só pegar a comida e botar ali? Não, você tem que fazer uma conversão para você entender. E é por isso que eu vou te estimular a falar com um coach, com um especialista que pediu para você assistir esse vídeo. Ele vai fazer a conta para você e te ajudar a entender quanto de proteína que você precisa, tá? Segundo, cuidado com os carboidratos. Carboidrato de mais e de menos não é bom. Se você tiver baixíssimo carbo, pode ser que você comece a ter irritabilidade, comece a ter cansaço, uma série de outras coisas, e o contrário também é verdade. Se você tiver um alto carbo, isso pode te gerar cansaço e vai dificultar o teu emagrecimento, vai disparar vários processos aí, então você precisa que o teu coach te ajude a alinhar essa questão do carboidrato, tá? Então, esses são dois fatores básicos aí da alimentação. É claro que ele vai te falar da hidratação para você equilibrar, colocar uma hidratação adequada e tudo mais. Mas como a gente falou, a alimentação por si só, aquela famosa receita de dieta e treino, a gente sabe que é o maior causador de frustração aí das pessoas. E as pessoas que mantêm a forma de um modo geral, talvez 90%, talvez 80%, elas usam suplementações das mais variadas. E a gente aqui tem uma filosofia de usar suplementações que são realmente necessárias, realmente importantes para o corpo. Então, as vitaminas, os minerais, as proteínas, as fibras, que são aquelas coisas básicas para o seu corpo funcionar muito bem, produzir as outras coisas que ele precisa produzir, você precisa equilibrar isso no seu processo de emagrecimento. Então, o teu coach vai te ajudar a escolher as suplementações que vão se alinhar melhor ao teu objetivo, à tua possibilidade financeira, tudo isso é levado em consideração e isso vai fazer com que o seu processo não só seja mais rápido, talvez, como ele seja mais saudável. Olha só, aqui é um dos únicos lugares que você vai emagrecer, você tem a possibilidade de emagrecer de vez e com certeza você vai emagrecer aumentando a sua imunidade, gente. Então, fiquem atentos que talvez seja um bom momento para você prestar atenção na sua imunidade. E ele pode estar apenas ao passo de um ajuste que você faz com o seu coach. O outro item é a atividade física, como eu falei lá, o seu estímulo, o estímulo do exercício. Gente, se você quer emagrecer, você pode fazer um pouco de aeróbico e um pouco de musculação. Essa é a receita. Não é musculação exagerada e aeróbico exagerado. Não. É musculação suficiente para gerar estímulo para o seu corpo. E aeróbico, gente, você não precisa morar na academia não, tá? No máximo ali, 1 hora de aeróbico por dia, se você faz uma aula coletiva. Se você é adepto do HIIT, você vai ter intervalos muito menores para fazer, você vai poder fazer. Se você tiver condições, uma coisa inteligente é alternar o horário. Fazer musculação num horário e fazer o aeróbico em outro. Não é a minha realidade, tá? Eu costumo fazer na sequência. Porém, as pessoas que alternam costumam ter um resultado também diferenciado. Se você tem alguma paixão por algum esporte, transforme esse esporte numa rotina. Você joga bola, joga tênis, você faz natação, qualquer outra coisa, transforme numa rotina. Inclua lá pelo menos 2 vezes na semana esse esporte e você vai lá e pratica ele com algum afinco. Ele vai auxiliar também no seu processo, tá? Ele vai somar. E, por fim, o que acontece, gente? Sozinho, a gente pode até alcançar algum lugar, mas a gente já sabe dos ditados populares que dizem que
acompanhado a gente vai muito mais longe, né? E por isso a gente trabalha com a comunidade de suporte. A comunidade de suporte é o grupo onde você vai ter acesso a vários coaches do nosso time, você vai ter acesso a vários outros clientes que estão no processo, muitos que já alcançaram o objetivo, que já tiveram a dificuldade que talvez você ainda tenha hoje, e você vai ter oportunidade de trocar informações para superar. E naquele momento que deu aquela recaída e você voltou àquele sentimento de tentei, vou tentar, e você está quase parando, você vai lembrar da primeira frase que eu falei para vocês hoje. Só consegue quem começa e continua. E aí você vai continuar no processo, vai fazer o ajuste. Entenda que se você já começou, você já está mais perto do que antes. E o ajuste é parte do processo. Entenda o emagrecimento como um atleta olímpico, por exemplo. O atleta olímpico faz muito esforço ali para chegar no alto rendimento e muitas vezes ele não ganha a medalha. Só que ele se entende que ele se tornou melhor e que ele pode se superar mais à frente. Muitos atletas olímpicos nem ganham medalha, mas a maioria deles é melhor do que os atletas amadores. Dificilmente você vai achar um atleta amador que supera um atleta olímpico. Então, você tem que entender que cada vez mais você vai melhorar, você vai ter um resultado melhor. E a luta aqui não é contra outras pessoas, não é se tornar um atleta olímpico. É melhorar você um pouquinho a cada mês, a cada semana. E você vai se aproximar do seu resultado no corpo, na mentalidade e você vai vir para cá, chamar esse time e falar: eu quero participar da festa de reconhecimento para poder contar minha história e inspirar outras pessoas. Tá? Então, agora eu vou abrir aqui alguns minutinhos aí, quem quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, eu fico à vontade e em seguida o Amilcar já vai seguir com o nosso café aí indo para a segunda parte. James, eu queria fazer uma pontuação. Você falou uma coisa muito interessante sobre densidade nutricional. Quando eu comecei a tomar os produtos, eu já frequentava um nutrólogo, né, para ver os meus índices, e eu não perdia peso de jeito nenhum com as coisas que eu sabia, né, e só engordava. Quando no ano seguinte eu fui ao médico, e eu sempre mando os meus índices de sangue, né, meus exames de sangue para ele primeiro, e ele acompanhava ele tem todo o meu trajeto, são 12 anos que eu frequento esse mesmo médico. E aí ele fez assim para mim: uau, porque eu chego no consultório, a secretária me pesa, e aí já sobe todos os meus exames para ele, mais o meu peso. Aí ele falou assim: uau, você emagreceu 10 quilos esse ano, e o mais interessante é que você melhorou seus índices de saúde. O que você fez para perder 10 quilos e não ficar anêmica, não ficar doente? Aí eu falei assim: ai, nossa, que bacana saber. Ele disse: não, você melhorou muito. O que você fez? Aí eu falei: estou tomando uns produtos, uns shakes. Aí ele fez assim: é da Herbalife? A primeira coisa que ele me perguntou: é da Herbalife? Aí eu falei: mas tem outro? Aí ele falou: tem esses de gôndolas de farmácia, que você pode tomar no máximo um final de semana para entrar num vestido para ir para uma festa, mas você não pode tomar mais que uma semana. Mas esse da Herbalife você pode tomar sim. Você está tomando já há quanto tempo? Eu falei: 1 ano. Aí ele falou assim: você está vendo? Você pode tomar ele por mais tempo. Você só não pode tomar esses que são não tem capacidade nutricional. Aí a bancada dele era só comidas assim, era de cera, né? Modelos de pratos, né? Que ele apresenta para os pacientes. Daí ele diz assim: Ana, isso que você come tem todos os nutrientes que você precisa para uma refeição, mas eu jamais conseguiria colocar tudo que está aqui dentro do seu prato na quantidade de baixa caloria que você come, porque o que eu ia colocar de nutriente dentro do teu prato tem muito mais caloria, por isso que você perdeu peso, porque é isso que você acabou de explicar.
né, o déficit nutricional, que é a baixa caloria, mas com tudo que o corpo precisa. É por isso que os produtos funcionam. E eu entendi exatamente através do meu nutrólogo, porque na época eu nem conhecia muito de Herbalife, eu estava sendo só uma cliente, e ele acabou me explicando exatamente que depois o meu coach foi me explicar também. Parabéns, viu? Gostei da sua explicação, que calhou com o meu médico. Bacana, obrigado, Ana, muito obrigado. Mais alguém que falou alguma coisa ou contigo, Amilcar? James, eu queria que tu comentasse, né, o especialista James, essa questão dos pilares, né, que tem que ter uma personalização. Você repetisse de novo isso, né? Porque, por exemplo, hoje mesmo eu falei com uma pessoa e disse, eu já tomei esses shakes, inclusive esse shake da Herbalife, e não funcionou. Porque ela acha que, sei lá, é um milagre, sei lá. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa personalização e os pilares também do trabalho, porque não é só o shake. Pronto, fantástico. Isso é muito comum, né, Amilcar? A gente encontrar pessoas que, na maioria das vezes, é aquele tipo de pessoa que fala assim: eu queria comprar porque eu sei que isso aqui é bom, e aí eu vou usar e vou emagrecer. Tá, mas vamos conversar um pouquinho? Eu quero entender como é a sua rotina e ajustar. Não, entender minha rotina? Não, eu só quero usar o produto e tal. Vou usar, inclusive, vou tirar só o jantar, que eu já decidi que assim vai dar tudo certo. E a gente sabe que não é assim que acontece. Né? O que acontece, gente? O programa nutricional da Herbalife, ele já foi desenhado para você ter um déficit calórico, ter aquela economia de calorias, você utilizando o shake uma, duas vezes por dia e tal. Só que você tem que lembrar o seguinte, as suas refeições, os seus lanches, eles vão contar nesse processo. E se você cometer muita gafe, entre aspas, nas refeições, o shake não vai fazer um milagre, né? Então, eu tô rindo porque eu tô lembrando da esposa de um cliente, né, falando assim: "Olha, Jake, esse aí não adianta não. Esse aí chega em casa, come e depois que ele come, ele toma um shake de sobremesa. Como que ele quer emagrecer?" Eu falo: realmente fica difícil." E eu falo para ele, eu falo, o primeiro passo para você emagrecer é a gente conseguir conversar. E como ele não tem tempo nem para se coçar, né? Então, esse diálogo às vezes fica um pouco difícil da gente sentar para conversar. Qual que é a solução? Simples. Como qualquer metodologia séria, a Ana, que acabou de falar, ela não manda os exames lá para o nutrólogo e fala assim, depois você me manda um zap, alguma coisa aí, e eu vou ver. Não, ela para sentar com o nutrólogo olha os exames, aí ele conversa com ela, e o seu coach, ele precisa fazer isso com você. Ele precisa entender a sua realidade para fazer os pequenos ajustes, garantir que aquelas refeições que você está fazendo além do shake não estejam exageradas. E eu vou contar um segredo para vocês. Nos últimos tempos, eu resolvi dar alguns ajustes na minha própria rotina. Gente, para você errar é muito fácil. Eu passei um período pesando minhas refeições a título de teste. Hoje eu não peso mais as refeições. Só que período que eu passei pesando, eu entendi o seguinte, nossa, eu comeria o triplo disso daqui achando que estava bom. Então pensa aí, se eu, que já tenho 11 anos nesse processo, eu teria capacidade de comer 3 vezes mais do que eu precisaria para estar dentro do meu programa, do meu objetivo atual. Imagina o cliente em casa que já tem dificuldade. Você acha que ele vai ter noção que o prato dele está pesando 3 vezes mais do que deveria? Então esse é o caminho, é o seu coach visualizar, ele olhar e falar, opa, tá um pouquinho exagerado aqui, vou falar com ele, vamos fazer um ajustezinho, fulano, reduz isso aqui, aumenta isso aqui, e aí você vai para o caminho, vai dar tudo certo. Respondido, Amilcar? Respondido. Faz todo sentido, né? Tá? A personalização. Bom, então, vamos para a segunda parte.